Bom, gente, para mim é um prazer começar pela segunda vez esse curso. Estou revisitando, né, o curso de intimidade. Essa plataforminha aí que a gente vai lançar de cursos online já está lá com os textos de todas as aulas inseridas. Assim que vocês tiverem acesso aí, eu já passo para vocês poderem acompanhar os textos. Até por isso que eu falei dela. Mas, de todo modo, vou mandar para vocês aqui pelo chat, assim que eu tiver acesso, também um texto curto para a aula de hoje, 2, 3 páginas que eu escrevi, e é basicamente um texto sobre proporção e desproporção. Né? Esse é o tema da nossa aula de hoje. Desproporção afetiva. Não por acaso, né? Acho que esse é um tema central para o método clínico como um todo. Né? Desde a leitura diagnóstica até a discussão acerca do manejo. Vou me apresentar. Meu nome é Beto Machado, vou ser o professor de vocês para esse curso. Sou sócio fundador aqui do Instituto DASEN, junto com o André Assis e o Marco Casanova. Enfim, tenho uma trajetória na fenomenologia e de dedicação ao estudo pelos últimos 25 anos, aí, junto com alguns colegas. No meio dessa trajetória, aí, depois de uns 10 anos do início da profissão, fui conseguir fazer meu doutorado. Foi uma oportunidade ali de um doutorado no exterior, fiz em Portugal como especialista em Heidegger, a professora Irene Borges Duarte. Fiquei ali 7 anos para fazer essa tese acontecer, 7 anos. Eu me formei psicólogo, tentei fazer mestrado em alguns lugares, sempre com algumas dificuldades para entrar. Normalmente, como eu queria estudar fenomenologia num nível mais filosófico, eu tentei mestrado em algumas faculdades de filosofia e sempre tinha uma prova teórica que eu tinha que competir com filósofos, e a prova teórica era difícil, discutir um filósofo com filósofo de formação, eu acabava não passando. E aí, num congresso, abriu-se o convite da professora Irene, a possibilidade de eu fazer com ela um doutorado direto, sem o mestrado. Pular o mestrado, fazer o doutorado direto, ela me convidou, achou que meu texto, meu trabalho qualificava, e eu entrei com ela nessa aventura, completamente despreparado, vocês imaginam, né? Um psicólogo da PUC, de repente, ali numa universidade de filosofia na Europa, como especialista em Heidegger, fazendo um doutorado em filosofia. A sala de aula que eu assistia a aula era mais antiga que o Brasil. Então, eu quase, assim, todos os meus cabelos foram, né, perdidos durante esse período. Foram 7 anos de sofrimento. No final das contas, é o tempo do mestrado e do doutorado, né? Enfim, os 3 anos do mestrado, mais os 4 anos do doutorado, terminei a tese finalmente. E ela virou um livro que chama Intimidade como Método Clínico, que é o livro que dá sustentação epistemológica para esse curso. O curso não é sobre o livro, até porque seria um curso chato e pesado. É um doutorado em filosofia. Acho que não é do nosso interesse estudar nesse grau os conceitos filosóficos que sustentam os posicionamentos clínicos. Vamos ter que olhar para eles, claro, na medida em que eles precisam aparecer no seu caráter de fundamentação, mas o curso é muito mais voltado para pensar o manejo clínico, né? A ponta do iceberg, aí, a hora que essa filosofia, e essa teoria, esse pensamento todo se transformam na escuta e na ação clínica, junto com alguém que sofre e que está precisando de algum tipo de atenção, de cuidado da nossa parte ali. O livro o doutorado está à disposição na internet, então quem quiser pode achar a versão dele gratuita em doutorado mesmo, na Universidade de Évora, Intimidade como Método Clínico, mas também pode comprar o livro está editadinho, está mais bem acabado, é um livro, é prazeroso, tem a capa do meu colega, artista plástico Alexis, que ficou maravilhosa. Então, o livro está à venda pela editora Via Verita, mas vocês podem comprar por várias editoras aí, enfim, pela internet, só colocar lá Intimidade, que vocês vão ter acesso ao livro. É uma tese que tem algumas partes, mas eu percorro, de certa maneira, toda a reconstrução dos autores fundamentais do campo das ações analíticas, né? Então, falo de Husserl, falo de Heidegger tardio, de Binswanger, de Zoricon e de Boss, né? Faço esse percurso todo ali,
mas eu vou reconstruindo à luz daquilo que me interessa, né, para discutir método clínico. Vou tirar esse óculos daqui que eu fico raspando ele no microfone. Não é uma nova abordagem em psicoterapia fenomenológica que o Beto inventou, né? Nem teria condição de fazer isso. Muito pelo contrário, intimidade como método clínico é um jeito de ler a design-análise, um modo de pensar o método clínico em psicologia fenomenológica e hermenêutica, só que partindo do existencial ser com e da ideia da psicologia relacional. Né? O que eu quero dizer aqui com giro relacional, né, ou psicoterapia relacional? Quer dizer que a questão clínica a ser tratada não é alguma coisa que o paciente traz como algo que acontece com ele fora do ambiente clínico, mas aquilo que vai ser cuidado é da minha relação com o meu paciente. Assim, aquilo de que vai se ter dados fenomenológicos é daquilo que acontece entre eu e ele, e ela, e eles, por 50 minutos, X minutos ali dentro da sala. Conforme a gente vai ver, a terapia da intimidade é uma terapia de constante aproximação íntima entre terapeuta e paciente. A gente vai definir com calma o que quer dizer aproximação íntima, o que quer dizer intimidade. Aqui ele é um termo filosófico, né? E a gente vai, de certa maneira, aí saltando, né, da compreensão mais encurtada de intimidade cotidiana para uma compreensão dessa dimensão como uma problemática filosófica. Né? Bom, se o meu objetivo é sempre a aproximação entre eu e o meu paciente, sintoma é aquilo que me afasta. Sintoma é aquilo que aparece como o que resiste à aproximação íntima. E conforme a gente vai ver, os sintomas se anunciam como desproporção afetiva. Freud falava muito disso, não? Um ato falho, uma experiência emocional, um tremelico, uma manifestação da corporeidade, um aumento de tom de voz. Então, o ouvido clínico é um ouvido atento às desproporções afetivas, no encontro com o paciente. Mas isso de antemão já coloca para a gente um problema enorme, que é qual é a medida, então, para a proporção? Qual é a medida para o comportamento humano adequada? E qual saber o parâmetro entre o que é proporção e o que é desproporcional? Num mundo maluco, será que a atitude desproporcional não é a mais razoável? E até que ponto, então, é possível ser o juiz do que é proporcional ou não é proporcional na manifestação do outro ou daquilo que acontece entre nós? Nesse sentido, a aula de hoje, que sim, vai ser uma aula um pouco mais expositiva do que o resto do curso, porque, enfim, temos aqui muitos convidados, muitas pessoas que estão de passagem, que não estão necessariamente matriculadas no curso. Nesse sentido, não vai fazer sentido a gente fazer grandes apresentações e ficar aqui se conhecendo, né? Podemos fazer isso a partir da próxima aula. Olá, bem-vinda. Boa tarde. Mas a gente volta para esse problema, né? Que é o problema de qual a medida, qual a proporção, qual a medida para o comportamento humano. Como é que a gente chega num ponto no qual a gente, um critério de avaliação possível para falar, não, isso aqui é uma desproporção afetiva, isso aqui não é uma desproporção afetiva. Bom, e é claro que para responder essa pergunta a gente vai dar todo um rolê. E eu já começo pelo fim do caminho, né? A compreensão heideggeriana, que ela vai também servir de ponto de partida, ponto de chegada para essa discussão. O Heidegger é aquele que vai dizer que não há medida, que o ser aí é desmedido.
sei se vocês já viram falar daquele livro do Velho e o Mar, né? Um clássico da literatura. Um velho pescador pesca um peixe enorme e trava com esse peixe uma luta, e o peixe é enorme, é gigante, muito mais forte. Mas o velho é humano, e o humano não tem medida. O peixe uma hora cansa, o humano não. O humano pode deixar arrancar o braço. Ele não precisa parar nunca. E não para. E o peixe morre. E o velho também não ganha. Mas aí vocês veem o livro lá para vocês veem o livro para saber o que acontece com o peixe, né? Mas o fato é que aquele peixe nunca teve chance contra o velho, porque o velho é humano e ele não precisa nada. Ele não tem limite. Ele não precisa viver. Ele não precisa respirar. Ele não precisa ter braço. Vamos voltar para o começo, depois a gente chega nesse fim com mais calma. A medida no mundo antigo. Tá, em mundo antigo aqui eu vou tomar como ponto de partida o mundo grego. Mas isso não quer dizer que eu estou descartando as contribuições de outras etnias ou outros povos, só quer dizer que eu não tenho esse conhecimento, né? O conhecimento que eu tenho é acerca da tradição grega, que já vem muitas pesquisas apontando que não nasceu ali, que tem origens, enfim, influências africanas, egípcias. Então vai vir nesse formato um pouco século XX ainda, né? Mas para os gregos havia ali uma medida, né, que eles chamavam de metron. Os humanos precisariam permanecer no metron. O metron é como se fosse uma espécie de faixa, uma faixa, assim, você não podia subir nem descer, você tinha que se permanecer no metron. Quem inflasse e ultrapassasse o metron cometia a híbris, né? A híbris, que era a inflação, e a híbris despertava a ira dos deuses. Tem dois mitos que são muito claros, muito evidentes para essa condição do pensamento grego. Primeiro, bem estético, é o mito de Ícaro. Ícaro nasce ali num labirinto preso e seu pai consegue finalmente criar asas para que ele volte para o continente. São asas frágeis, grudadas com melaço, né, com mel. E ele diz para Ícaro: não voa alto demais. Se você voltar alto demais, o sol vai derreter a cera nas penas. E não vai baixo demais, porque senão vai molhar as penas e você não vai conseguir chegar até o continente. Ou seja, não vá nem para baixo nem acima da medida. Permaneça no metro. Segue o caminho, sem. Só que ele nunca tinha visto o sol, né? E aí ele foi que nem um mosquito e encontrou seu triste destino nas águas do oceano, fundo do mar. Foi para o mar e inflou, e os deuses devolveram ele para o seu lugar, e ele encontrou seu triste destino. Mas o sentido do metron aparece melhor em Aquiles, né? Brad, quem viu ali Troia ou conhece o mito, né? O Aquiles tem o seu namorado, discorda da decisão dele e vai para brigar com o Heitor ali, com o príncipe lá inimigo. No filme é um irmão mais novo, no mito originário é o namorado, né? Que fica mais evidente a fúria, né? Apesar de irmão ser uma coisa importante. Mas o amor da vida de Aquiles se finge de Aquiles e vai brigar com o Heitor. Heitor mata, achando que era Aquiles, senão não mataria, porque saberia o que ia acontecer. E a partir do momento que ele se dá conta de que ele matou o namorado de Aquiles, o destino dele já está traçado, ele já sabe que já era, né? Mas Aquiles vai, mata Heitor, mas ele não se satisfaz. Ele pega o corpo do Heitor, ele arrasta por 3 dias pela cidade inteira numa carroça com cavalos e desconfigura o corpo dele completamente, ao ponto deles não conseguirem mais colocar os dracmas nos olhos para que ele pudesse atravessar o leito da morte e encontrar o seu destino, né, no mundo depois da vida. E aí tem aquela cena bonita do rei chamando Aquiles, pedindo o corpo do filho de volta, e Aquiles fala: você é um rei melhor do que o rei que eu sigo. É bonito aqui. Mas a ira de Aquiles desperta, assim, ele comete a híbris. 3 dias não. Esse ódio não podem os humanos terem. Ele cometeu a desproporção. Ele se inflou além dos humanos
e ele despertou a ira dos deuses. E é por isso que o Pária, um mulherengo, naquele final do mito do filme, solta uma flecha que desvia de tudo e pega justamente ele num movimento de giro, no meio de uma briga, no único ponto do calcanhar dele que ele poderia morrer. Sim, aquela claramente foi uma flecha impossível, ela foi uma flecha guiada pelos deuses. Os deuses guiaram aquela flecha para devolver Aquiles para o seu lugar, né? Isso é importante para os gregos, ao ponto de, de um grego, por exemplo, se ele está ali, sei lá, tomando uma cerveja, né, enche a cara, briga com o irmão e mata ele, ele não acorda no dia seguinte e fala, meu Deus, que merda que eu fiz. Ele acorda e fala, deuses, por que vocês me fizeram matar meu irmão? O que que vocês querem me provar? O que vocês querem me ensinar com isso? Se não tem a ideia de uma consciência, de um eu do livre-arbítrio que poderia ter feito outra coisa. Se aconteceu o que aconteceu é porque os deuses queriam, e se os deuses queriam é porque tem alguma coisa para ele aprender, para ele ver, para ele... Nada acontece por acaso ali. Crise de consciência do sujeito, da vontade, vai acontecer pela primeira vez com Santo Agostinho, em 500 depois de Cristo, livro Confissões. Eu olhei na saia da minha irmã, eu roubei o biscoito do meu amigo. Crise de consciência do começo ao fim, isso está dentro do pensamento cristão, católico, né? Então, esse eixo aí, Santo Agostinho, Shakespeare, novela das 8, né? Crise de consciência, sujeito, com suas questões internas, né? Enfim, tudo bem com o que era a medida no mundo antigo? Quer dizer, no mundo antigo a medida era a medida do metron e da híbris e da inflação, né? Então, os gregos temiam se inflar e sofrer a punição dos deuses. Então, a gente sabia que alguém estava em desproporção quando essa pessoa cometia a híbris e se inflava, né? Se colocava acima dos homens. Bom, talvez a segunda medida seja a medida do mundo religioso, a medida do Deus. Vamos pegar uma carona com a psicanálise aqui. Mito do Freud, né? Gênio, Freud, professor Sigmund, né? Grande criador de mitos, mitólogo, né? E um deles, maravilhosos, é um mito que está ali em Totem e Tabu, sobre o início da civilização humana. Diz ele que estavam lá os hominídeos, um grupo de hominídeos, e que quem mandava era o pater família, que era um macacão ali mais forte que os outros, um hominídeo mais forte que os outros. Ele não havia lei, não havia acordo nenhum, era a vontade dele. Qualquer discordância era só você ir lá, assassinar o cidadão e pronto, a sua vontade era o que imperava. Quem era o pater-família tinha tudo, do melhor, quanto quisesse. As melhores carnes, os melhores parceiros, tudo que ele quisesse, a hora que quisesse, né? E aí diz o Freud que num determinado momento X, e esse momento X é completamente importante, e o grande mistério da humanidade, aqui cabe Deus, alienígenas, o monolito de 2001, porque num determinado momento, por Freud, repentinamente um grupo de hominídeos mata esse pater-família e ninguém assume o papel. E não tem nenhum combinado porque nem tem linguagem para isso. Não tem muita explicação por que isso acontece e quando isso acontece, mas acontece, segundo Freud, a humanidade propriamente dita se inicia quando esse grupo de hominídeos mata esse pater-família, ninguém assume o lugar e surgem proibições mágicas, que ninguém combina, que são espirituais, maldições mesmo, assim, que são basicamente agressividade e sexualidade. Não matarás o amiguinho, não estuprarás o coleguinha. Que são essas duas, e ligado a um animal, totem do povo da raposa, povo do periquito, povo do canguru, né? Então tinha essa coisa de não matarás o canguru, não é agressividade e sexualidade. Raposa, agressividade e sexualidade. A hipótese psicanalítica é que, magicamente, um grupo de hominídeos reprimem agressividade e sexualidade e aparece uma lei mágica. E ele marca esse período como o período do animismo. Animismo significa Deus pedra, Deus chão, Deus graminha, né? Deus periquito, e aí tem o povo do periquito, o povo da raposa, o povo do leão.
E o mundo é mágico. Diz ao Freud que é a infância, né, a fase narcísica da humanidade. A infância da humanidade. E aí a humanidade entra em Édipo. Né? E o Édipo da humanidade é a criação de um pai do céu. Um sujeito muito bondoso, mas castrador e punitivo. Se você obedecer ele, vai dar tudo certo. Se você desobedecer ele, você vai fritar para sempre no inferno. O planeta deixa de ser mágico, toda essa magia vai para uma figura transcendental, que fica num lugar que não é esse plano. Esse passa a ser o plano da carne. E aí tem um plano espiritual e tem um homem, normalmente branco, que aparece ali como um cara que é o dono da porra toda, que é muito bondoso e muito perigoso também se você desobedecer. Né? E aí diz o Freud que, enfim, quando você resolve, a humanidade resolve o Édipo, ela não precisa mais do Pai do Céu, e aí, portanto, as leis passam a ser as leis dos homens. Então você tem as leis mágicas, depois você tem as leis de Deus, e finalmente você tem as leis dos homens. E para o Freud, esse é o histórico das medidas de proporção e desproporção. Dá para a gente pegar essa, por mais que a gente vá fazer muitas críticas ao grande mestre Freud, humildemente, né, assim, principalmente pobreza da leitura dele no animismo, essa ideia também, a leitura da religião, muito pobre, assim como da arte, assim, ele entende de fato que religião, magia, arte, tudo isso tem a ver com imaturidade, com questões, enfim, e que o amadurecido é a pessoa do pensamento, a pessoa da ciência, né? Então, eu acho que essa é uma visão também que tem a sua época, né? Tem uma visão, um filho do seu tempo, enfim. Do ponto de vista da filosofia, dá para a gente dizer que teve uma grande mudança de medida em 1300, né, que é o final da Idade Média e o início da modernidade. Estava falando um pouco disso na aula passada, pessoal. Quem estava lá, né, vai ter aquela sensação de vale a pena ver de novo. Que é o que se diz, que se trata na filosofia do fenômeno da morte de Deus. Isso não é uma posição religiosa, né, é uma posição filosófica. Ela nem defende que Deus estava vivo antes e nem que ele efetivamente morreu. Quando Nietzsche diz, Deus morreu, nós o matamos, e as igrejas atuais nada mais são do que o corpo dele em putrefação, o que ele está dizendo é que quando a gente vivia no mundo antigo e no novo e na Idade Média, era muito óbvio que a gente estava no meio de tudo, porque a Terra era parada e as coisas todas giravam em volta da gente. O Sol gira em torno da gente, a Lua gira em torno da gente, as estrelas giram em torno da gente, e a gente está parado. Se a gente está parado, tudo gira em torno da gente, é completamente indubitável, lógico e natural que se pense que a gente está no meio de alguma coisa. Centralidade. Então, a gente está começando a falar aqui, iluminar a dimensão da hermenêutica. Né? O que isso quer dizer? Né? Quer dizer que o nosso conhecimento, as nossas certezas são as certezas do nosso tempo. Esse é o princípio fundamental do pensamento hermenêutico. Né? Você não tem como tirar algo do seu tempo e compreender ele separado como uma coisa em si, mas as coisas só podem ser compreendidas a partir do seu próprio contexto, do seu próprio mundo. Né? Um exemplo disso é o quanto que a gente acredita no conhecimento do nosso tempo, né? Em código genético, em lei da gravidade, demais certezas que a gente tenha. Né? A gente realmente acredita que a humanidade estava enganada até aqui, mas que agora a gente chegou na verdade mesmo científica, de verdade. E que essas coisas que a gente acredita hoje, elas sempre vão ser verdade. Mas se a gente pegar os exemplos da história, possivelmente em 600 anos as pessoas vão rir, as crianças vão rir da época que a gente acreditava em alguma coisa como código genético e lei da gravidade. Vai ser como quando a gente vê aqueles globos em cima de uma tartaruga, que as pessoas acreditavam que o planeta ficava em cima de uma tartaruga gigante. Então, essa crítica hermenêutica ao conhecimento, né, que a fenomenologia hermenêutica propõe, é, de certa maneira, a gente ter uma relatividade, um relativismo histórico, né, em relação às certezas do nosso mundo. Bom, naquela época, a gente se transportando, imaginando o mundo ali antes de 1300, eu estou no meio de tudo,
eu sou o centro do universo, eu sou o umbigo do universo, então é claro que os deuses estão muito preocupados comigo, é claro que eu sou importante pra caramba, né? E as minhas vontades fazem deuses crescerem ou deuses diminuírem, os deuses têm inveja dos meus sentimentos, os deuses invejam os humanos, nós somos a criatura que é a semelhança de Deus, né? Todas essas conclusões são conclusões de uma cosmologia de centralidade. Aí chega o desgraçado do Copérnico, né, e vem com aquele mapinha maldito, heliocêntrico, né, que coloca o Sol no meio e a gente vira uma bolinha. E assim, a gente está até agora tentando chupar essa manga, sabe? Porque foi um golpe muito grande para a humanidade. Não ser o centro do universo mais e ser a bolinha da bolinha da bolinha da bolinha. A gente é o bichinho da bolinha que fica voando no meio do nada infinito para todos os lados. Né? Assim, é uma condição muito estranha, muito misteriosa. Mas não é uma condição central. Pascal, 1635, no livro Pensamentos, escreve o aforismo: pela primeira vez, diante de um universo indiferente e frio, o humano cala e sofre. Isso é um sofrimento novo, ele não existia. É a órfão de Deus. É o habitante da bolinha. De uma bolinha que, se explodir, é irrelevante para o universo. É só mais uma bolinha no meio de um monte de bolinhas. E não de um monte de bolinhas, de infinitas bolinhas. E infinitas bolinhas é muito mais que um monte de bolinhas. Infinitas bolinhas é muito mais do que o máximo de bolinhas que a gente possa imaginar. Com muita imaginação, ainda assim, não é nada. O infinito é uma dessas ideias que mostra para a gente que tem alguma coisa mais complexa que a gente, sabe? Porque ela é uma ideia maior do que a nossa capacidade de pensar ela. A gente consegue entrar na ideia, mas a gente não fecha ela. É uma ideia que é maior do que a nossa capacidade de apreendê-la. Mas, ao mesmo tempo, é uma ideia aberta para a gente. Estranhamente aberta para a gente. A gente é aberto para algo que a gente não tem complexidade de entender. Mas a gente apreende, mas não entende. Porque como pode não ter fim? E como pode ter fim? E se tiver fim, depois do fim, o que tem? É uma aula de humildade o universo. Descartes vai dizer que o universo prova a existência de Deus. Porque é algo mais complexo, que nós não poderia ter sido criado por nós, teria que ter sido criado por algo mais complexo de nós, e, portanto, existe Deus. Mas, para a gente, é interessante perceber que o que marca o início do mundo moderno é o medo. É o medo. Eu, homem, branco, cagado de medo, penso, logo existo. Essa é o paradigma que abre o mundo moderno, ocidental. O que o Descartes vai dizer? Quer dizer que a gente tem que ter, só pode lidar com aquilo que for indubitável, que for certo, que for seguro. A gente não pode mais ficar com esse negócio de Deus. Agora, é o pensamento que vai definir o que é indubitável. Diz ele que a gente precisa duvidar de tudo. E ele começa, duvida do que ele percebe, duvida do que ele vê, duvida do que ele sente, a forma das coisas muda, ele vai caminhando e vai avançando na dúvida hiperbólica, até eu chegar ao limite da dúvida. Depois de duvidar tudo, a única coisa que ele não consegue duvidar é que, enquanto ele está duvidando, há dúvida. Algo duvida. E se algo duvida, há pensamento. Portanto, se há pensamento, eu existo. Penso, logo existo. René Descartes. Paradigma da modernidade. Deixa eu ver aqui. Isso, Elis. Posta de novo o Planix postar o texto da aula de novo. Legal. Então, eu, homem, branco, cansado e cagado de medo, penso, logo existo. O que isso quer dizer? Quer dizer que agora quem manda nessa porra aqui sou eu. Deus morreu, quem manda nessa porra aqui sou eu. E a natureza vai para o banco dos réus. A natureza agora vai virar recursos naturais para ser gerenciado, armazenado e controlado e para me proteger. Porque já não há mais ninguém por mim. É comigo mesmo.
né? Então, inicia-se essa medida, né? O mundo como pensamento, que vai ali se fortalecer como paradigma no século XVI e vai permanecer vigente de forma indubitável até mais ou menos o século XIX. A era das luzes, a era do pensamento, o eixo tonal na música. E assim como no final do século XIX, a música se esgota no seu eixo tonal, no dodecafonismo, também no pensamento, o pensamento se esgota. O século XIX é onde a gente percebe que o pensamento pelo pensamento pensa qualquer coisa. Ele pensa bomba como ele pensa a usina nuclear, ele pensa arma como ele pensa remédio. E que aquilo que é racional varia enormemente de época para época. Enormemente. Ao ponto de filósofos como Hegel, como Kant, homens brilhantes que fundaram a subjetividade contemporânea, escreverem passagens extremamente racistas e violentas no seu trabalho filosófico, não verem o fenômeno do racismo. Como não viram? Não viram. Brilhantes. E tem ali posicionamentos racionais defendendo que a pessoa preta deve ser tratada como uma pessoa de outro tipo. E isso era racional. Ou seja, a crise do século XIX olha para o pensamento e fala, deu merda. Deu merda o pensamento. Gerou Revolução Industrial, linha de produção. A ideia do pensamento era fazer o pessoal trabalhar menos. Nunca se trabalhou tanto. E a gente tem recursos técnicos para resolver o problema do mundo todo. O problema não é técnico. É um problema de filha da putagem mesmo. É um problema de falta de interesse mesmo, de inteligência emocional, de maturidade ética. Então, o século XIX termina a medida do pensamento e começa a medida do sentimento, da emoção e da ética. O paradigma, a medida da ética. O mundo contemporâneo é um mundo afetivo ético. O pensamento precisa ser orientado pela afetividade, a afetividade precisa ser devolvida para o seu lugar de origem, como moduladora do que é pensável, posicionadora do pensável, e não como uma espécie de colorido da experiência, né? Lugar ridículo que a afetividade foi colocada pelo homem branco, com medo, né? Que teve que se agarrar no pensamento, né? Para suportar a perda de Deus. Então, quando a gente fala da medida contemporânea, a gente está falando dessa medida, né, que já olha a filosofia já olha para a ciência de forma crítica e começa a perceber que a ciência pela ciência não vai conseguir ter orientação e que ela pode levar ao fim de tudo, ao fim da humanidade. Que a ciência pode produzir o fim da humanidade. Tudo bem até aqui? Boa. Vamos ver para onde que a gente vai aqui agora. Bom, vamos pensar então a medida agora nesse eixo tonal ali, nesse eixo racional. A gente tinha ali, principalmente como medida para a gente aqui, a título de uma introdução, a gente pode falar de três, talvez, principais medidas, né? Filosóficas que marcaram esse período racional, que é o materialismo, o idealismo e o pensamento dialético, né? Kant, Descartes, Hegel, talvez como três paradigmas, né, de medidas. Então, a medida do materialismo é o mundo existe lá fora, precisamos descobrir as regras de funcionamento dele. Medida do idealismo é o mundo só pode ser percebido estudando-se a abertura humana para ele, né? Portanto, estudar a abertura humana é o que se pode falar, não se pode falar do mundo externo, se pode falar da abertura perceptiva humana. E o pensamento dialético diz que a medida é uma espécie de jogo entre tese, antítese e síntese num movimento de construção do real, que acontece sempre nesse movimento de afirmação, negação e síntese.
Na psicologia, claro que os posicionamentos materialistas vão dar abertura para as ciências médicas, as psicologias médicas todas, o materialismo, o pensamento dialético vai dar abertura para as psicologias sociais e as suas medidas, e o idealismo vai ser questionado, né, e vai gerar, como desdobramento, o trabalho do Husserl, né, e a fenomenologia do Husserl, né, que talvez seja aí o primeiro, a primeira estação, o primeiro paradigma aí, fenomenológico propriamente dito, como medida. Né? Bom, vamos falar então aqui, já dentro do contexto da psicologia, voltando então agora para o cuidado com o nosso paciente, que está ali com a sua desproporção afetiva, e a gente precisando escutar, né, e seguir a orientação da desproporção afetiva dele, como que a gente vai saber qual a medida, então, qual o parâmetro para saber se essa pessoa está em proporção ou está em desproporção, qual que é o nosso parâmetro, já falando em psicologia. Então vamos pensar aqui alguns. Vamos falar do Binswanger. Vamos falar do Heidegger. E tá bom por enquanto. O Binswanger vai pensar num eixo aqui, e ele vai retomar aqui o pensamento grego, né, e o Metron e a Híbris, e a gente vai ver como que isso vai se desdobrar no pensamento do Binswanger aqui. Então, para o Binswanger, existe algo que um eixo que ele vai chamar de altura e um que ele vai chamar de amplidão. A altura é o eixo vertical, a amplidão é o eixo horizontal. E diz o Binswanger que a medida da proporção humana é uma proporção entre o que ele chama de amplidão e altura. Assim, se você tiver proporcional entre amplidão e altura, você está na medida. Se você tiver uma desproporção, você pode ter uma desproporção tanto da altura, como você pode ter uma desproporção da amplidão. O que quer dizer amplidão? O que quer dizer altura aqui? A título de introdução para hoje, né? A altura tem a ver com como eu me percebo, me concebo, me enxergo, e amplidão tem a ver com como eu, de fato, a posição que eu, de fato, conquistei em meio à minha comunidade, no caminho das pedras, das construções humanas. Então, eu aqui acho que eu sou o Beto, que eu sou professor de Psicologia Fenomenológica do Instituto Dasein, estou falando aqui do método da intimidade. De um jeito ou de outro, mais ou menos, acho que todo mundo aqui concorda com essa posição. Né? De fato, me parece que eu sou mesmo psicólogo, que eu estou realmente dando aula aqui disso. Isso parece razoável, eu trilhei esse caminho para chegar até aqui, muitos anos dando aula, para poder contar com a presença de vocês finalmente aqui na minha frente. Então, houve um caminho das pedras, uma proporção para a conquista dessa posição em meio à minha comunidade. Agora, se eu virar para vocês e falar que, na verdade, eu sou herdeiro para o reino brasileiro, que eu sou filho do rei, e que eu acredito que a minha posição será quando a estrela do oeste aparecer, a verdade virá à tona e as pessoas perceberão que, na verdade, eu sou um príncipe, dono do Brasil, a gente vai falar, bom, aqui parece que está havendo uma desproporção entre a altura e a amplidão. Parece que o Beto está se colocando numa posição, numa altura, que não corresponde à posição que ele, de fato, é visto ou que ele conquistou em meio à sua comunidade. Isso aqui flerta alguma coisa com o metron grego, né? Porque é como se essa desproporção no eixo da altura tivesse alguma coisa a ver com a híbris grega, com a inflação, com o desrespeito dos deuses. No livro Três Formas de Existência Malograda, o Binswanger dá 3 exemplos. Ele chega a falar de uma forma de existência em que a pessoa, um pai pega para uma filha e dá para ela uma filha com uma doença terminal, e ele dá para ela um caixão, bota na árvore de Natal, porque presente tem que usar. E a única coisa que a menina pode usar é um caixão. Então, esse cara, para o Binswanger, ele está numa desproporção. Ele alçou uma altura aqui em que ele perdeu a conexão com o outro como outro. A filha só aparece como uma coisa, ele já não tem mais como se relacionar com ele
com ela de igual para igual, como de humano para humano. A dor da doença terminal da filha é tão grande para ele que ele subiu e rompeu a conexão com ela como alguém. E ela só pode aparecer como algo agora para ele. Isso é uma desproporção. Nesse sentido, para o Binswanger, essa proporção tem a ver com o fato de a saúde para o Binswanger é estar em comunidade, é estar tendo a minha vida compartilhada e reconhecida pelos meus no meu mundo, né, enquanto identidade. E a patologia, o surto, por outro lado, é quando eu rompo com a comunidade e eu começo a girar em falso num tema. Como que se você descarrilhasse de um trem que está todo mundo e você começasse a girar em torno de um tema, o tempo já não passa e você começa a ficar reproduzindo e arborizando em cima de um tema, por exemplo. Isso é uma desproporção. E a gente vai ver que isso acontece muito. Vai ver que muitos dos nossos pacientes, principalmente os mais graves, eles têm temas que eles circulam. E que uma das medidas para a desproporção afetiva tem a ver com a pessoa ser sequestrada do encontro por esses temas. Eu gosto de chamar isso de entulho biográfico nos canais relacionais. Então, a desproporção afetiva tem a ver com a entrada de entulho biográfico, né, na situação. A pessoa ela está com um ressentimento. O que é um ressentimento? É quando a gente ressente algo que a gente sentiu. Então, vamos supor ali que, enfim, uma pessoa tenha feito uma sessão de terapia na vida muito ruim, pela primeira vez com um terapeuta, que deixou a pessoa muito magoada, foi muito bruto, e depois ela vem fazer terapia comigo, primeira sessão. Né? E a hora que eu faço um comentário ali, a pessoa me responde rispidamente. Né? Naquele momento eu posso falar, parece que nessa rispidez aqui tem uma desproporção. Parece, vamos ver. Mas parece que nessa rispidez aqui dela tem uma desproporção, parece que tem uma história. Parece que o que está acontecendo aqui entre nós não diz respeito ao que está se dando aqui. Parece que o que está acontecendo aqui entre nós está sendo invadido por passado, por entulho biográfico, por encurtamento, por ressentimento. Então, a desproporção afetiva tem a ver com entrada de passado na situação. Sequestro mesmo, que te retira da situação e te conduz ao passado. Vamos pegar um outro exemplo. Vamos supor que você brigou com uma pessoa num bar e na semana seguinte uma outra pessoa te convida para ir para esse mesmo bar. E você já chega no bar meio... e você já fica meio desconfortável no bar. Isso não tem a ver com o que está acontecendo naquela noite. Isso tem a ver com o que você vê, com o que aconteceu na semana passada. Mas o bar mudou. Esse novo bar já não aparece do zero, como um bar novo que você está indo pela primeira vez. E essa noite que se inicia não é uma noite que é orientada pela própria experiência da noite. Mas ela é uma noite que está sendo sequestrada pela noite que você viveu. E a noite que você viveu está entrando nessa noite e está causando uma desproporção afetiva no modo como você se relaciona com a situação na qual você está. Então, claro que uma vez ou outra, uma desproporção nunca vai fechar uma hipótese, nunca vai fechar um olhar diagnóstico. Né? Não é assim, a pessoa engasgou aqui, isso quer dizer que é aquilo. Não é isso. Normalmente, quando uma desproporção afetiva tem a ver com algum tema que é central para essa pessoa, ela vai se reinserir. Ela vai aparecer várias vezes. Né? Bom, a gente vai conversar sobre isso mais para frente, sobre o tema do paciente, sobre o método clínico. Hoje não é o dia de falar muito sobre isso. Né? Mas eu não gosto de falar de tema de paciente, eu gosto de falar de tema da sessão. Né? O Binswanger fala de tema do paciente,
porque os pacientes deles são muito graves, são pacientes psiquiátricos, então são pacientes que têm um tema muito fixo mesmo. Assim, você pode praticamente contar com o fato de que o paciente que virá semana que vem é o mesmo paciente, terá o mesmo tema que o paciente que chegou essa semana, se ele for a mesma pessoa, que provavelmente esse tema vai continuar acontecendo. São temas muito sedimentados nos pacientes mais graves. Nos pacientes neuróticos comuns, se você já espera que o paciente vá trazer um tema, você tende muitas vezes a querer já enquadrar ele no tema que foi o tema da semana passada, e muitas vezes você pode estar reforçando uma identidade, né? Pode estar reforçando e estigmatizando uma coisa que aconteceu. Então, a gente pode falar do tema da sessão que aconteceu. Hoje, o tema do nosso encontro foi em torno disso. Parece que estamos em torno dessa região aqui. Parece que nós nos relacionamos nessa temática, nessa sintonia hoje. Numa outra semana, se o tema reaparece, você até pode falar, olha, esse tema de hoje já reapareceu. Repara como a gente já falou sobre isso ali. Pode fazer isso ou pode não fazer isso. Mas é diferente de você já estar com o tema no bolso, só esperando o paciente, sabe? Vai fazer uma supervisão boa, assim, supervisão fala uns puta negócio, o supervisor fala umas coisas boas, você já chega armado até os dentes na sala, assim, só esperando a oportunidade de mandar as cartas do supervisor ali, né? Então, isso normalmente não vai dar certo, né? Para o Heidegger, a coisa é um pouco mais complexa. O Heidegger, finalmente o Heidegger tardio, que é o que nos interessa aqui, ele vai falar da quaternidade, céu, terra, todos os conceitos filosóficos, tá? A gente vai voltar a isso mais para frente. Mortais e deuses. Literalmente termos filosóficos, tá? Assim, céu, terra, mortais e deuses. E a medida está aqui. O que o Heidegger está dizendo com esses termos tão difíceis para a gente? Isso é uma aula um pouco mais, é uma parte um pouco mais complicada da aula. A gente pode mais para frente também desdobrar isso com mais calma. Mas ele está dizendo que aquilo que aparece para nós sempre aparece numa tensão entre céu, terra, mortais e deuses. O que quer dizer essa tensão da quaternidade? Tá? Vamos termo por termo. O que quer dizer céu aqui, na filosofia tardia do Heidegger? Céu quer dizer todos os sentidos e significados do mundo que a gente conhece. Toda a gramática, toda a linguística, todas as palavras, toda a comunicabilidade, todos os entes, se você quiser. Tudo aquilo que é e é dotado de significatividade é o céu. É o repertório de inteligibilidade linguístico que a gente tem à disposição numa determinada época, num determinado horizonte histórico. Então, a gente falou do céu da antiguidade, depois a gente falou do céu da Idade Média, falamos do céu da modernidade, do céu do mundo contemporâneo, ou seja, da medida epocal e do seu repertório de abertura possível. E o quanto que, por exemplo, na antiguidade, na Idade Média, a gente tinha a condição de experimentar Deus como evidência, e que a partir da Idade Moderna a gente só consegue experimentar Deus como fé. Isso fechou, o céu mudou. O repertório, a medida histórica mudou, e ela que define o nosso repertório. Bom, era uma medida, depois tem outra medida, depois teve outra medida, depois teve outra medida. A Terra é o âmbito a partir do qual essas medidas vêm. É uma retração, A Terra nunca aparece positivamente, porque o que aparece são as medidas. Mas essas medidas, elas vêm e elas vão, E elas vêm e vão da Terra. Então, a Terra aparece como céu, e aí a próxima medida vai se recolher como terra para que a Terra apareça, da Terra ecloda uma nova medida que vai aparecer como um novo céu. Então, os céus são os horizontes históricos, e as terras são, e a Terra é o âmbito a partir do qual uma medida pode aparecer. Ser, se quiser. O âmbito de retração. É só porque tem terra que a medida pode se rehistoricizar. Senão, seria sempre a mesma. É a Terra que é responsável pela mudança das épocas, das medidas dos céus. Mas ela nunca aparece como Terra, porque ela é retração, ela é negatividade.
Ela é uma negatividade a partir de onde as medidas aparecem. Ou seja, tudo que aparece, aparece entre mostração e retração. A tensão entre aquilo que aparece como essa medida e a dimensão da negatividade que diz, essa é só uma medida, outras medidas poderiam ser. A Terra sempre nos lembra que a nossa época é uma época e que o nosso pensamento é um pensamento. Se não tivesse Terra, não teria isso. A gente teria a certeza de que o céu é o céu e o pensamento é o pensamento e o nosso mundo é o nosso mundo. Então, aquilo que a medida aparece sempre na tensão entre a semântica do mundo e a retração da medida ontológica. Ao mesmo tempo que também aparece na tensão entre deuses imortais, entre eternidade e finitude. Por que aparece na tensão entre eternidade e finitude? Vamos lá. Vampiro não tem motivação. Tirando esses vampiro douradinho, contemporâneo, namorador, o vampiro mesmo, ele é chato, entediado, emburrado e desagradável. E está num saco cheio sem tamanho, está completamente entediado. E precisa chupar o sangue de alguém para sentir alguma coisa. Porque ele é imortal. E se ele é imortal, nada faz sentido. Porque ele não precisa fazer nada. E ele já fez tudo, e ele pode fazer tudo daqui a 10 mil anos. Então não há pressa para nada, não há... Assim, a mortalidade é quem é responsável pela importância das coisas. Se a gente não fosse mortal, se a gente não fosse finito, nada importaria. Na eternidade, nada significa nada. As coisas elas só podem ser especiais porque elas são raras, porque elas são preciosas e porque você pode perdê-las. Então, essa é o nosso motor e a nossa tormenta. Aquilo que faz os maiores sofrimentos e as ações mais sublimes dos seres humanos. O fato de que as coisas só são especiais e sagradas porque nós somos mortais. Ou seja, o ente aparece na tensão entre eternidade e mortalidade. E na tensão entre mostração e retração. Então, nessa quaternidade entre mostração, retração e eternidade, e aparece a coisa como algo que faz sentido para alguém. E essa é a medida para o Heidegger, a medida da quaternidade. O Heidegger é tardio. Faz sentido isso? Vocês estão acompanhando? Assim, a gente está fazendo uma panorâmica hoje de medidas, né, para pensar proporção e desproporção afetiva. Último tópico aqui nosso, né, depois eu gostaria até de conversar um pouco com vocês, se a gente puder, no restinho do tempo que nos vai sobrar, né, é começar a conduzir um pouco para essa ideia que vai ser desenvolvida ao longo do semestre, que é da escuta íntima, né, da escuta íntima àquilo que me chama como desproporção afetiva. A gente vai ver para todo paciente, né, a gente vai ter a cada situação uma leitura diagnóstica e um encaminhamento clínico. Sempre que eu faço supervisão, as duas perguntas são situação do paciente, encaminhamento clínico. Primeiro, são as duas aptidões que eu acredito que um clínico precisa ter. O que está acontecendo conosco e o que a gente faz com isso. Que encaminhamento que a gente pode dar para essa história, para onde a gente pode caminhar com ela. A desproporção afetiva vai nos ajudar no primeiro, que é o olhar diagnóstico, a percepção do que está acontecendo entre nós, na nossa relação, e, portanto, o que está acontecendo com o paciente. Manejo, a gente vai falar depois. São duas aptidões completamente diferentes. Tem gente que é muito bom de olhar diagnóstico e muito ruim de manejo. Tem gente que é muito bom de manejo e muito ruim de olhar diagnóstico. O ideal é que a gente tenha o equilíbrio entre as duas coisas. Manejo tem a ver com como que você faz aquilo que está sendo visto aparecer de uma forma que possa ser compreendido na situação do encontro clínico. O olhar diagnóstico é o que está acontecendo entre nós aqui hoje.
tentar trazer alguns exemplos clínicos para isso ficar um pouco mais evidente. Tem um que eu gosto bastante. O sujeito chegou na terapia, me permitiu contar essa história, né? Todas as histórias que eu compartilho aqui são vinhetas clínicas que eu pedi autorização dos pacientes. Às vezes, quando tem uma vinheta muito boa, eu falo, cara, com licença, mas só esse recortinho você me permite, né? Compartilhar com os alunos e tal, mas é gravado, beleza, beleza. Então, esse paciente é um cara que eu digo que ele tinha uma sensibilidade muito grande a gente folgada, que ele chamava de chupim, sensibilidade a chupim, né? E diz ele que, enfim, a festa mais legal que ele já foi uma festa que um cara levou uma cerveja ruim e estava tomando cerveja boa e o dono da festa desligou o som e fez o cara dar R$ 50 para o cara que trouxe a cerveja boa e mandou o cara embora da festa depois. E ele falou que foi um auge da justiça e tal. Bom, esse sujeito vai fazer uma academia no prédio, contrata uma personal trainer com o casal vizinhos. Então, são 4 que estão lá fazendo personal trainer e, por acaso, na hora da aula, sempre desce um carioca, e não é sacanagem, era um carioca mesmo, apesar de ser engraçado, era um carioca mesmo. E o carioca chegava lá e hahaha, ri, muito afetivo, abraçava todo mundo, entrava no rodízio, fazia a aula de ginástica e ia embora. Sempre muito legal e muito festivo e nunca falava de dinheiro. E o cara começou a ficar louco, ele começou a ficar louco, assim, ele não pensava em outra coisa, né? Por mais que o interesse fosse da professora, era ela que estava dando aula de graça, tinha ali uma equipe, ninguém falava, ninguém estava nem aí para o carioca, ele não conseguia pensar em outra coisa. Quando o carioca não ia, o dia dele era mais triste. Ele tinha saudade, assim, né? Uma saudade ao contrário. E quando ia, dava para ele uma euforia, assim, eu não acredito. Ele ficava vendo se o cara ia para cada posição, se ele fazia mesmo cada exercício, assim, né, para ver se ele estava seguindo de verdade e tal. E ele foi entrando num nível que ele não conseguia mais prestar atenção em outra coisa que não fosse nele. E aí um dia ela deu aula de hidroginástica, estava todo mundo de sunga na piscina, daqui a pouco chega o carioca de sunga, e aí ele saiu e se pegou com o carioca de porrada, e aí ele foi fazer terapia depois e chegou na terapia com essa história, né? Então aqui é claro que é uma situação bastante escrachada, né? Mas esse cara tem um tema. Essa sessão teve um tema. O tema tem a ver com uma certa desproporção afetiva com relação à folga. Ele tem uma sensibilidade peculiar a isso. Não que não seja incômodo, era incômodo para todas as pessoas, mas para ele pegava de um outro jeito. A gente poderia fazer uma psicanálise, uma análise da infância, ir acompanhando desde o início da vida dele, aonde foi surgindo esse sentimento de tal, e isso demoraria uns anos, e seria ali muito bom, muito dinheiro entrando e tal. Pode até acontecer também, né? Mas não é por aí, né? A gente a ideia não é buscar historicamente a origem, a causa, como se a gente fosse revelar alguma coisa ali atrás e ela fosse uma espécie de efeito dominó, se corrigindo até o dia atual, né? Não. Adiantando um pouco as aulas, que vão vir, mas comentando um pouco sobre isso, num primeiro momento eu precisei checar se ele tinha noção desse tema, se ele achava mesmo que ele tinha uma sensibilidade para pessoas folgadas. E num primeiro momento ele achava que não. Ele achava que as pessoas eram folgadas mesmo, que ele era normal, que não tinha problema nenhum, e que o problema eram os outros, que eram muito folgados mesmo. Teve um tempo na terapia até que ele pudesse se dar conta de que ele tinha um tema com isso, porque ele foi contando histórias, as mais variadas, diversas situações, e eu fui falando, tá vendo que aqui acontece mais ou menos como carioca? Tá vendo que aqui, com a sua namorada, você está se sentindo dessa forma que nem um carioca? Tá vendo que aqui... E a gente foi meio se dando conta de que tinha que ele estava preso num padrão de comportamento, né, que procurava pessoas folgadas, que tinha esse recurso. O tema é um recurso. Ele sabe lidar com os outros em meio a se preocupar com a pessoa folgada. Isso quer dizer que ele não sabia muito bem como estar com aquelas pessoas fazendo ginástica se não fosse preocupado com o carioca. Preocupar-se com o carioca era o modo como ele conseguia estar com aquelas pessoas. Aquilo não foi um acidente.
ele está sempre procurando alguém folgado para se ocupar. E quando ele se ocupa da pessoa folgada, nada acontece. É este. Ele sai da situação e vai para o tema. E foi por meio desse recurso que ele chegou até aqui. E a gente não cospe no prato que ele comeu, a gente não chuta a muleta. Mas sensibilidade a chupim não é um problema, um defeito, não foi alguma coisa que aconteceu porque um mosquito picou ele. Mas é um recurso que ele desenvolveu para conseguir lidar com as pessoas. Muitas vezes a gente perguntou, se você não fosse se preocupar com a pessoa folgada, você pensaria no quê? Porque ele passa o tempo inteiro. Não, porque o governador é folgado, não porque não sei quem é folgado, aí lê a notícia no Twitter, não sei quem é folgado, e o problema do mundo é que todo mundo é folgado. Ou seja, ele sabe se relacionar com as pessoas por meio desse modo de ser. Isso é um posicionamento prévio, encurtador. Bom, depois de um tempo ele se deu conta. Quando ele se deu conta de que ele tinha essa sensibilidade apurada a pessoas folgadas, era porque a sensibilidade já não tinha um poder tão grande assim sobre ele. A própria constatação do tema pelo paciente já é a manifestação da diminuição do poder do tema sobre ele. Já significa que a terapia está num processo analítico um pouco mais avançado. Se você pega um paciente muito cru e você insiste, ele vai embora. Não, folgado nada, folgado é você, que fica querendo, não sei o que, e sai fora. Então a gente nunca joga um tema para um paciente, olha, seu tema é esse. Mas quando ele começou a se dar conta, foi legal, porque aí a gente pôde ser parceiro nessa história. Né? E não é que ele era o cara que isso já ia acontecer. Eu nunca contei que ele fosse ser o cara do chupim semana que vem, mas é que a cada vez ele era. E a cada vez que ele era, a gente trabalhava uma vez que ele era, uma vez mais. Né? Bom, segundo momento, ele começou um diálogo com esse tema. Né? Um acompanhamento da inserção do tema real time. Porque uma coisa é ele saber de modo geral que ele tem sensibilidade a chupim, outra coisa é ele saber quando está rolando. Quando aquela sensibilidade está vindo, ele já fala, olha ela aí. Olha ela aí, te conheço. Então é diferente você saber do tema como um tema geral e você acompanhar a reinserção do tema na hora do play, na hora da vida. Uma pessoa com problema de agressividade, sacar que ela está ficando puta. Que ela está ficando mais puta do que a situação. Que ela está inflando. Que ela está cometendo a híbris. Que ela está entrando em desproporção. Então, o segundo trabalho, uma vez o tema reconhecido, né, da sessão, tem um segundo trabalho que é ver como é que esse tema se insere a cada vez. E é bonito ver isso, porque quando a pessoa começa a acompanhar a inserção do tema a cada vez, ela já começa a poder controlar. Ela começa a ficar puta, ela já vai dar uma volta. Se ela só se dá conta quando ela já está enfurecida, já era. Se ela percebe no começo, ela consegue tomar um copo d'água, minimizar. Não vai resolver, nada resolve aqui ainda. Paliativo, né? Mas ela vai diminuindo o impacto do tema sobre ela. Vai conseguindo ter alguns contracontroles, alguns recursos. Terceira etapa. Tá, isso aqui a gente vai falar que há 2 aulas, a gente vai tratar essas etapas todas com calma. Né? Mas assim, terceira etapa. Começa uma negociação e um diálogo amoroso e delicado com esse tema. Aqui não é Esparta, não é convencimento, não é abdominal, é existencial. É com licença. A gente não chuta a muleta. E o tema é meu amigo. O tema não é meu inimigo. Ele vem para me salvar. Foi graças a ele que eu cheguei até aqui. Por mais escroto que ele seja, tá? Pedofilia, use sua imaginação. Seja lá qual for o tema que prende uma pessoa, foi o que ela conseguiu fazer frente ao insuportável para chegar até aqui. E ele tem a sua importância e a gente não cospe no prato que a gente comeu. Nem chuta a muleta. Quando o pé fica bom, a muleta cai em desuso por si só. Então a gente não combate o tema. O tema, ele vai deixar de ser atuante quando ele perder a sua relevância. Quando ele perder a sua função como recurso para alguma coisa que está pouco amadurecida.
que está velada, que está recolhida, que está inibida. Isso é suficiente, então, para que o tema vá lá e, no final das contas, não. Não tem, no final das contas, aqui então aí o tema se desfaz, né? E aí todos ficam felizes para sempre, o método funciona. Não tem essa última parte. Porque para um tema se desfazer, precisa acontecer alguma coisa. Precisa acontecer alguma coisa com a vida de alguém, alguma coisa significativa, e não se produzem acontecimentos tecnicamente no consultório. Nós não temos como produzir um acontecimento transformador na vida de alguém, nem na nossa. E olha que os anos 70 tentaram pra caramba, no sitião ali, o pessoal renasceu, fez o caramba ali. Não se produz tecnicamente um acontecimento transformador na vida de alguém. Pode se dar, pode não se dar. Então um tema deixa de aparecer quando ele deixa de aparecer. Se ele deixa de aparecer. Mas, e aqui que é o ponto, né? Quando você tem consciência do seu tema, o tema que tem te acompanhado, se ele tem te acompanhado, se há um tema que tem te acompanhado, quando você está acompanhando ele, quando você está dialogando dele, quando você está ali próximo dele, sabe que ele existe, né? Se um acontecimento transformador se apresenta para você, você está pronto para se deixar ser transformado por ele. Se e quando. Agora, se nós estamos ali com antolhos, com cabrestos identitários, cheios de certezas preconcebidas, temáticas, restritivas, mesmo que esse acontecimento tenha, se abata sobre mim, o efeito rearticulador dele vai ser muito derivado. Ele não vai rearticular o tema, ele vai simplesmente se demonstrar como uma mudança das coisas, uma mudança do mundo. Não vai ser um acontecimento capaz de rearticular um projeto de sentido, vai ser um acontecimento derivado, fechado. O seu poder mobilizador vai ser pequeno, principalmente com relação ao tema. Mas o tal do paciente terapeutizado, o que está malandrinho, o que se conhece, o que está pronto, né, de certa maneira, caso e quando um acontecimento transformador se abata, ele possivelmente, provavelmente, talvez esteja mais disponível para se deixar ser tomado por ele. Isso é bom ou ruim? Eu não tenho a menor ideia, depende do acontecimento. Eu não produzo acontecimentos e eu não tenho a menor ideia de qual o efeito dos acontecimentos sobre alguém. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, se vai ser melhor para a pessoa, não vai ser. O que acontece com alguém, acontece. Então a gente pega um barquinho encalhado e a gente devolve ele para o rio, se a gente conseguir. Mas o que vai acontecer? Se vai transbordar, se vai ser bom ou ruim para o barquinho? O que vai acontecer com o barquinho? Eu não sei. Aí já não tem nada a ver com terapia. Eu sinto que a terapia da intimidade é uma terapia que pode trabalhar no âmbito do ser-com, no âmbito da relação, da desobstrução da relação. No âmbito da aproximação íntima, a gente vai sacando desproporções afetivas que apontam para ciclos temáticos que tendem a se reinserir com mais força quanto mais grave o paciente é, e que esses são recursos que essa pessoa desenvolveu, mas que são recursos encurtadores da sua experiência existencial. Muitas vezes, recursos empedernidos, recursos que foram desenvolvidos no passado, quando as coisas eram mais difíceis, algumas vezes, e que continuam ali por sedimentação. Às vezes o Casanova fala de uma filosofia do martelo. Você vai batendo assim, vai ouvindo. Se ficar oco, quebra. Se for oco, quebra. Se tiver sustância, deixa. Né? Martelinho, né? Não porrada. Toque, toque, toque. Né? Para ouvir. Isso aqui ainda tem sentido? Esse modo de ser ainda tem propriedade? Ou ele é só um esquema que está se mantendo ali por sedimentação? Bom, a gente vai ver com calma durante as próximas aulas todas essas etapas metodológicas. O que é um tema, como é que esse tema se reinsere, como é que, enfim, o que o tema está dando conta do que exatamente, o que significa amadurecimento existencial aqui. Né? Isso vai ter tudo a ver com uma discussão sobre complexidade afetiva ou sentimentos primitivos e simples. A gente vai falar de dois tipos de acontecimentos importantes,
que é o acontecimento destinador e o acontecimento patogênico. Então, o acontecimento destinador abre novos futuros possíveis. Sabe, assim, você encontra uma pessoa que é, sei lá, violonista, e depois você fala, tem uma experiência lá, você fala, pô, quer saber? Eu acho que eu vou tocar violão, acho que eu vou ser violonista, acho que eu quero isso na minha vida. Aquele acontecimento abriu para você um projeto que não existia. Então, esse foi um acontecimento destinador, abriu um novo futuro. Eu tenho exemplos disso, a gente vai falar bastante sobre acontecimentos destinadores. E os acontecimentos patogênicos são aqueles que inibem possibilidades existenciais. Quando a gente engole, recolhe uma possibilidade nossa, e esse recolhimento é adequado, e a gente vai mantendo a cada vez esse recolhimento ali. E aí algo vige como encoberto. E vai virar tema, vai virar sintoma. Tudo bem? Então, assim, acho que deu para a gente dar uma pincelada e alguns exemplos aí na tradição, na história da humanidade, de medida, de proporção, desproporção. Conversamos um pouco sobre as medidas dentro do pensamento fenomenológico, já em diálogo com a história do pensamento, mas dentro do contexto do pensamento fenomenológico. Olhamos principalmente para a medida em Binswanger e a medida em Husserl. Tudo isso como uma ideia de ir aquecendo a gente para a discussão sobre proporção e desproporção. De que medida, então, respondendo agora a pergunta, a gente pode avaliar o comportamento do paciente em termos da proporção e desproporção? Acredito que a chave aqui para a gente avaliar a proporção e desproporção tem justamente a ver com a questão temática. Se a gente percebe que é um paciente que está girando em falso, preso num tema que não evolui, que não anda, alguma coisa que ele viveu e que ele fica reexperimentando, e que essa experiência vai aparecendo como desproporção afetiva em meio às situações cotidianas dele, provavelmente ali a gente já tem um início de encaminhamento clínico, pelo menos de olhar diagnóstico para a questão desse paciente. Se por acaso é uma pessoa que está numa situação opressiva e que está completamente enfurecida e gritando e agindo teoricamente como se esse comportamento fosse desproporcional, isso para a gente não é diagnóstico. Isso seria patologizar opressão. Então, o que vai servir de parâmetro não é a forma do comportamento, não é se gritou ou não gritou, mas tem a ver com se a pessoa está girando em falso e revivendo algo no passado que aprisiona ela num círculo temático, ou se não, ou se ela está tendo uma resposta extrema adequada a uma experiência extrema existencial, uma situação extrema. Faz sentido? Né? Então, essa desproporção, ela diz respeito ao que está acontecendo aqui, ou não? Ou é entulho biográfico? Ou essa pessoa está sendo sequestrada, e ela já não está mais aqui, ela está vivendo outra coisa. A pessoa chega e começa a se relacionar comigo como se ela estivesse falando com o terapeuta que tratou mal dela, por exemplo, uma vez que ela foi. Quer dizer, ela não está sendo orientada por como eu estou me comportando com ela está sendo orientada pelo que ela viveu previamente, aquilo está se reinserindo no meu consultório. O meu trabalho é ouvir essas coisas como desproporção temática, falar, essa pessoa consegue estar aqui comigo por meio desse recurso. É dessa forma que essa pessoa está na relação comigo e lidando com o que aconteceu com ele na outra relação com outro psicólogo. E eu preciso ser lugar para essa pessoa poder lidar com isso. E aí, por vezes, pode caber algo como, olha, acho que isso que você está sentindo diz mais respeito ao que você viveu com o cidadão do que o que está acontecendo com a gente aqui agora. Isso pode ser um comentário que pode vir a ser feito, dependendo da situação. Isso é extremamente discutível, claro, cada caso é um caso. Mas, por vezes, a gente pode ir ajudando. Parece que você está com uma questão com terapia. Então, parece que você já chega aqui para conversar comigo pré-posicionado, por coisas que você viveu aí no passado. Então, eu não sei se esse sentimento que você está tendo agora diz respeito ao que a gente está vivendo aqui, eu e você. E não é que isso está errado ou não deve ser feito.
Pelo contrário, é justamente isso que a gente quer, né? Porque são as desproporções afetivas dos nossos pacientes que nos colocam num caminho de compreensão clínica, né, do que está acontecendo com ele. Tudo bem? Vou colocar o óculos aqui que apareceram questões. Eu acho que eu não estou com coisa aberta, que estou aqui. Sim. Túlio, obrigado pela pergunta. Professor, nesse sentido, podemos dizer que o modo como o paciente está sendo afetado é originariamente ligado ao modo como ele compreende sua existência, sua experiência? Cara, eu vou utilizar toda uma linguagem, Túlio, que é assim, o modo como nós estamos sendo afetados, porque o meu paciente não é o paciente, o meu paciente é a minha relação com ele. A análise que eu faço é a análise da relação, não é a análise dele ou do que acontece lá fora. Eu nem tenho como falar dele, eu só posso falar de nós. Eu começo normalmente a minha terapia perguntando para o paciente: bom dia, como estamos? Como estamos nós? Como vamos? Quem faz isso de uma maneira escrachada é o senhor Irving Yalom. Não sei se vocês conhecem o trabalho do Dr. Irving Yalom, americano, cheio de novela de consultório, vale a pena ler todas, elas são divertidíssimas, assim, eu li a obra inteira dele, é uma maravilha. É tipo novelinha de consultório, não falei para o paciente isso, ele falou aquilo, ele ficou puto com isso, me mandou uma carta, me telefonou, aí eu falei para ele vir no outro dia. Então é muito legal. E ele explicitamente, sim, categoricamente pergunta para os pacientes: como foi para você estar comigo aqui hoje? Como você se sentiu aqui comigo hoje? Como foi para você estar aqui comigo? Ele explora diretamente, explicitamente a relação dos dois, assim, tematicamente. Eu não faço isso dessa forma, até porque eu acho que isso é muito norte-americano. Eu não sei o quanto que aqui, né? Aqui a gente precisa de fazer de uma maneira um pouco mais de swing isso aqui, né? A gente não pergunta essas coisas dessa forma tão diretivas. Mas é sempre isso que eu estou olhando. Se o paciente me fala que tem problema de agressividade, eu acredito. Mas se ele me manda tomar no cu, aí é fenômeno. Aí é fenômeno clínico. Então, eu vou, de fato, entender a agressividade do paciente quando a nossa relação permitir que ela venha em minha direção. E enquanto eu não permitir, é porque eu não estou construindo um vínculo suficientemente íntimo com ele. A importância dos defeitos do terapeuta e das peculiaridades do terapeuta aqui são enormes. Porque não é o terapeuta que está lá, sou eu. Se uma paciente fica com raiva de mim, ela não está com raiva do terapeuta, ela está com raiva de mim. Se ela fica com tesão por mim, está com tesão por mim, não é tesão pela figura do terapeuta. Então, a terapia profunda começa quando a gente começa a sentir coisas ali, nós, um pelo outro, ali. Então, se aproximar do meu paciente, conhecer ele mais intimamente, significa mergulhar com ele na nossa relação. A fundo, cada vez mais. E aí a questão materna, a questão paterna, a questão infantil, a questão de sei lá o quê, o bullying da escola, vai aparecer ali, comigo e com ele. Professor, esse último caso que você contou, posso relacionar com esse gráfico do Heidegger sobre as medidas? Ah, Leonardo, acho que você vai precisar abrir um pouco o microfone aí para dar uma desenrolada melhor para a gente dessa história aí. O que você pensou? Será que tá rolando o áudio Alô? dele? Oi? Boa, Tá boa, boa. rolando? Tá. Tá rolando. Aquele caso que você contou sobre o caso lá do folgado, sabe? Que Sei, sei. tava... Então, eu tava tentando relacionar com esse gráfico aí que você desenhou do Heidegger sobre as medidas, sabe? É, E sobre as tensões entre eles. E como que eu encaixaria esse caso aí? ó, aqui. Eu acho que ele está aqui, ó. Entre assim uma desproporção no sentido do céu e dos deuses. Né? Por que uma desproporção no sentido do céu? Porque ele é ôntico. O problema é que aquele cara pagou R$ 5 na cerveja e não 10.
Ele não está com problema porque ele é um ente negativo, uma bolinha no meio do planeta girando no meio do nada. Ele está com problema porque o cara comprou a cerveja de R$ 5 e não de 7. Sim, esse cara está fechado para o contato com a sua própria condição e para a dimensão de retração e está completamente lançado no horizonte histórico. Ele é mundano. Ele está preocupado com as coisas do mundo. Então, assim, ele está com... Aliás, o nosso mundo inteiro, né? O mundo contemporâneo, o mundo da Terra, da técnica, ele tem uma desproporção para esse quadrante aqui. Ele é um mundo do céu e da eternidade. Ele é um mundo da positividade e da eternidade. Negatividade e mortalidade são coisas que a gente elimina no mundo da técnica. Nós vamos viver para sempre, jovens, eternos. E as coisas são o que são, e está tudo aí. Então, a época é uma época da desproporção nesse sentido aqui, de positivação e eternização, negação da mortalidade e negação da retração. Por isso que o Heidegger está tão preocupado com essa posição aqui do mortal terrano. Falei, esse cara aqui é o cara que precisa, é o pastor do ser, é esse sujeito que vai nos salvar, é o cara que ainda guarda a negatividade, que ainda guarda a dimensão da mortalidade. E o meu paciente, ele está completamente aqui, assim, porque ele não se angustia porque ele pode morrer, ele não se angustia porque ele pode ter um acidente, ele não tem medo de perder a mulher, ele não tem medo de acontecer nada. Ele tem medo de ser enrolado. E por medo de ser enrolado, ele consegue não ter medo de morrer, não ter medo de existir. Não é uma troca ruim. Assim, ele, de fato, ele não se preocupa com a sua condição por meio do tema, do recurso temático, chupim. Então, o problema não é que ele é um ente que existe, que não tem no mundo, não. Não, o problema é que o cara roubou 5 contos dele. E ele cuida de si por meio de ficar o tempo inteiro pensando na injustiça monetária e o problema é esse. Só que não. Então, o nosso amigo está aqui, como todos nós, aqui no mundo da técnica, tentando desesperadamente cuidar da sua condição por meio de uma situação ôntica. Ele realmente acha que se as pessoas não forem folgadas com ele, ele vai ser feliz. Olha que ingenuidade. E que o problema é que são folgados. E o que ele foi percebendo ao longo do processo terapêutico é que não, as pessoas são folgadas mesmo. Isso tem uma verdade indubitável aqui. Eu odeio o Chupim também, eu estou junto com ele, aí jogando o cara da cerveja ruim na festa e embora. Mas essa coisa não ganha a mesma dimensão do que outros afetos para mim. Sabe, eu experimento numa festa uma complexidade. O Chupim me irrita, mas não é só isso que eu sinto por ele. Ele também é meu amigo, ele também é não sei o quê, talvez ele também não tenha grana, sei lá qual é a situação da vida dele. É mais complexo. Ele não consegue experimentar a complexidade afetiva, ele só experimenta um afeto. O problema é que ele é folgado. E nesse mundo, com esse pessoal folgado, não tem. E esse é o problema. E o cara conta as milhares de histórias e sempre a moral da história é a mesma. Que é o problema que o mundo é folgado, não sei o quê. Esse cara está cuidando dele. Ele está cuidando dele por meio de um recurso neurótico, de um recurso temático, no qual ele faz o tempo passar. Sabe? É um passatempo. Ele sabe ser assim. Ele sabe se preocupar com esse tema. Ele tem um ganho secundário, porque a vida dela é uma bosta, mas é conhecida. Ele sabe ser desse jeito. Bom, com a evolução e o amadurecimento do caso, ele começou a ser menos sensível ao chupim. O que aconteceu com ele? Deprimiu. Porque daí ele, se ele não for se preocupar com as pessoas que estão sendo folgadas, ele vai fazer o quê? Ele não sabe. Ele não sabe como se relacionar com as pessoas se não for por meio de se preocupar com se elas estão sendo folgadas ou não. Ele está sempre a um passo de ser passado a perna. Isso não é trauma do passado só. Isso, nem principalmente, isso é recurso de lidar com o presente. E se a gente ficar tratando como trauma do passado e buscando reforço na história do paciente de vida, a gente vai criando um estigma e vai reforçando um diagnóstico. Agora, como é que faz para poder abandonar esse recurso? Bom, aí tem que ter relação significativa, tem que pertencer, tem que morar, tem que tem que acontecer alguma coisa ali. A gente não produz acontecimento. Então, não é do nosso âmbito fazer essa pessoa ficar bem. O máximo que a gente pode fazer para ela é deixar ela disponível
atenta, né, para que, caso uma oportunidade de rearticulação se abra para ela, ela possa se lançar. E aí, é boa sorte. Com certeza, a terapia nesses casos congelados auxilia na complexificação do paciente. Com certeza, Pedro. Você vai ver lá na aula de afetos complexos que a ideia de complexidade afetiva, para mim, é fundamental. Né? Dando aqui um último minuto, a gente tem que terminar a aula aqui, vou dar um último... Hã? Ah, tem uma antes que eu pulei? Ah, legal. Como enquadrar um paciente com discurso e tendência suicida nesse gráfico do Heidegger? Elizabeth, é pouco, assim, a gente teria que entender direito o caso a fundo, e eu não acho que enquadrar nesse caso, né, ficar enquadrando os pacientes, isso aqui é um padrão de medida filosófica, assim, né? Mas eu não acho que a gente deveria sair usando isso aqui como um esquema aplicável para enquadrar, encaixar e compreender os pacientes. Não sei se tem uma aplicação tão direta assim. Mas se eu quiser brincar um pouco aqui, né, me parece que é um paciente que, primeiro, está aqui na mortalidade, né, e talvez ele esteja um pouco mais aqui, sabe? Talvez ele seja um paciente um pouco mais da retração e da mortalidade. Talvez o céu não esteja conseguindo, ele não esteja conseguindo se deixar absorver pelo céu e pelo mundo e pelos sentidos do mundo e acreditar que é imortal como nós, né? Assim, sair na rua e achar que não vai ser atropelado, que não vai morrer, que não vai tomar um tiro, que não vai acontecer nada. A gente é imortal quando a gente sai sendo como se fosse seguro, né? A gente sai se iludindo que vai dar tudo certo, né? Sendo que a gente está sempre sob risco o tempo inteiro, né? Mas não dá para viver assim. Então a gente tende a acreditar que a gente é eterno e, por vezes, sair se descuidando e tal. Essa pessoa parece que não está conseguindo se deixar ser absorvida pelo céu, assim, e pela semântica do mundo. Parece que ela está sendo reconduzida para espaço de restrição e imortalidade. Né? Então, eu não acho que ela está aqui como alguém que está aqui enquanto uma existência filosofante, que também é uma dimensão de mortalidade e terra. Assim, Heidegger estava aqui. Né? A Alice Rose Raikuns diz que algumas pessoas têm o dom da escuta aguçada às verdades emocionais, né, acerca da condição humana, e que essas pessoas vão estar sendo atravessadas por essas verdades com mais frequência. Mas isso não é uma patologia. Isso pode ser simplesmente uma existência filosofante. Claro que são pessoas que vão estar mais próximas da verdade, né, mas, por outro lado, vão estar sobrecarregadas pela fardo existencial. Então, não é uma patologia por si, mas é pré-condição para. É pré-condição para o surgimento de patologias. Assim, né? Não é fácil ser portador de uma escuta aguçada às inclusões ontológicas em minha experiência cotidiana. Então, respondendo aqui o Pedro, cara, com certeza a complexificação afetiva é um assunto importante para a gente. Pedro, você que já é mais malandrinho e vai saber do que eu estou falando, tem a ver com o fato de nós sermos necessariamente ambíguos. Né? Como nós não temos nenhuma determinação natural, nenhuma direcionalidade natural, eu não sou para ser nada, eu também não quero nada naturalmente. Eu quero e não quero tudo. Sou hétero e não sou psicólogo e não sou, sabe? Sou casado e não sou seja lá o que for e não sou, quero e não quero tudo. Quer ser psicólogo? Quero. Tem certeza? Já foi astronauta? Já foi guia de turismo? Não. Então, como é que você tem certeza? Não tenho. Sei lá, saí sendo. Agora eu sou. Aconteceu um negócio, abriu esse futuro, o futuro foi ganhando corpo, fui sendo. Mas há sempre algo em mim que não é psicólogo também, que é músico. Né? Então, a gente é e não é. E, portanto, amadurecimento emocional tem a ver com poder gostar e não gostar, querer e não querer, gostar e não sentir 17 coisas, todas complexas, multifacetadas, contraditórias e ambíguas. Quando você sente 36 coisas por uma pessoa, quer dizer que você está em um afeto amadurecido. Se você sente uma, quer dizer que você encanou. Encanou literalmente, entrou no cano. Você está sentindo só um problema, é o Lula. Esse é o filho da puta, o cara que tal, só é isso. Não, pessoa maravilhosa, estou apaixonado, gente, essa criatura de luz. Não, isso é tudo primitivização afetiva. Né? E
primitivização afetiva é um recurso temático, porque lidar com complexidade afetiva exige vinculação e pertencimento, né? E quando a gente não tem vinculação íntima e pertencimento, a gente não consegue experimentar complexidade afetiva, é muito angustiante. E aí a gente precisa de encurtamentos temáticos. Ok, pessoal? Por hoje eu acho que é isso. Espero que vocês continuem aqui conosco, no curso ou em outros. Amanhã tem mais aula do Casanova, tem as aulas do Ale Cabral. Quem não conhece o Ale Cabral, precisa. Quem conhece vai concordar comigo, precisa. Né? Assim, é fundamental, é um sujeito que precisa conhecer, até para não concordar. Né? Mas sugiro que vocês assistam pelo menos uma aula das duas do professor Ale Cabral. Assim. Tem a de leitura decolonial de Heidegger, que é muito boa, e tem a outra que é de intermodernidades, e essa realmente é para quem